Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o grande momento desta quinta-feira, a nossa conversa. Quinta-feira, 11 de março. Hoje é o centenário de nascimento do Astor Piazzolla. Nasceu em 11 de março de 1921. Ele nasceu em Mar del Plata. É o balneário, digamos assim, de Buenos Aires. Eu o conheci lá. Nós nos encontramos no hotel. Em 1973, estávamos no mesmo hotel. Por que ele estava no hotel? Porque ele morava na Itália, em 1973. Eu o via, cumprimentava, mas nunca tive coragem de abordá-lo, né? Mesmo porque eu sou do tango tradicional, né? Do Gardel, né? O uruguaio Carlos Gardel, e do Aníbal Troilo, Francisco Canaro e tantos outros, né? Aqui os tangos cantados pelo Nelson Gonçalves, né? Bom, e ele inovou o tango, botou o jazz no tango, digamos assim como a bossa nova fez com o samba tradicional, né? Embora Noel já tivesse feito isso antes. Mas, enfim, fica aqui o registro, ele está sendo aí festejado, né, o centenário, em geral pelos intelectuais da música, né? Mas fica o registro. E um registro de amanhã já, para prevenir vocês, que amanhã é o Dia Internacional, Dia Mundial contra a Cibercensura, que está na moda hoje, né? Supremo praticando essa censura, embora esteja no artigo 220 da Constituição, as próprias plataformas fazendo isso. E hoje o Procurador-Geral da República pediu que seja bloqueada a conta do Danilo Gentili no Twitter, onde ele tem 17 milhões de seguidores, porque ele havia postado, depois cancelou e pediu desculpas, algo assim, que se o povo fosse verdadeiro mesmo, entrava na Câmara lá dando soco lá nos deputados. Foi uma infelicidade dele, às vezes o humorista tem que perceber a realidade e tem que perceber onde é que ele pode fazer a piada, né? Mas, enfim, é lamentável esse cerceamento. A Câmara chegou a pedir a prisão dele, pegou a moda, né? É incrível. O deputado Daniel Silveira está no 23º dia de prisão ilegal. Pela Constituição, a prisão só deveria ter sido feita depois de autorizado pela Câmara dos Deputados e em flagrante delito, e não podiam ter entrado na casa dele à noite, tudo errado. Mas ele está preso há 23 dias e hoje no Supremo eu assisti pela Folha Política o julgamento ao vivo, né? Era para julgar isso. Aí o relator, que é o Alexandre de Moraes, disse que a defesa dele não fez a defesa a tempo e pediu mais prazo e ele concedeu o prazo. E aí cancelou a discussão e o Marco Aurélio, não, peraí, o sujeito está preso aí, ele chegou a dizer 25 dias, está preso há 25 dias? Né? Como? Né? Vamos relaxar a prisão, vamos votar no plenário, vamos relaxar a prisão. E Alexandre de Moraes discordou disso. O ex-presidente do Supremo, Dias Toffoli, discordou também. O ministro Fux, que presidiu a sessão, acabou concordando com Alexandre de Moraes, que é o relator, então ele vai se pronunciar mais tarde, o sujeito continua preso, né? E aí Marco Aurélio chamou o Alexandre de Moraes de xerife e chamou o presidente do Supremo de autoritário. Foi um momento quente ali. E chegou a dizer, e é verdade, que vivemos momentos curiosos, momentos estranhos no Supremo. Está usando até o título de um livro aí que, se não me engano, trata de questões políticas dos Estados Unidos no tempo de Roosevelt. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Agora, mais Marco Aurélio, ele disse o óbvio. Mas estamos em tempos estranhos em que o óbvio precisa ser dito, se referindo à decisão de Fachin, né, e se referindo à suspeição do juiz Sérgio Moro.
baseada em provas obtidas de maneira ilícita, que deveriam ser desconsideradas, conforme determina a linha 56 do artigo 5º da Constituição, mas parece que a Constituição não vale mais, né? E então ele disse o óbvio, disse que todo advogado e promotor, né, sabe que o juiz conversa com as partes. Ele disse, em 42 anos eu sempre conversei com as partes, com o advogado do réu, com o acusador do réu. Isso é normal inclusive, normal antes do julgamento. Olha, como é que nós vamos fazer? O que você tem, o que você tem? É conversa normal. Né? E o normal, claro, foi pretexto, né? A gente sabe muito bem. Bom, tem uma outra coisa aí que envolve o Supremo e que Gilmar Mendes entrou como se fosse um parlamentar de oposição. O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, contestando uma reportagem da CNN dos Estados Unidos, ou esclarecendo, disse que em decisão do Supremo, depois de uma decisão do Supremo de abril de 2020, governadores e não o presidente têm, na prática, autoridade para administrar as medidas de distanciamento social. Aí Gilmar Mendes entrou também em inglês. Isso é fake news. Porque, vejam só, isso é fake news, porque o Supremo decidiu que as administrações federal, estaduais e municipais têm autoridade para adotar medidas de distanciamento social. Será que precisava do Supremo, se fosse assim, o Supremo tomar alguma decisão para dizer que o presidente da República, o governador e o prefeito têm autoridade? Será que precisava do Supremo para dizer isso? Não. O Supremo não precisa. Isso seria um pleonasmo, uma repetição desnecessária do óbvio. Né? Aí eu pergunto, só para a gente encontrar a resposta para isso. Se Bolsonaro decide cancelar os lockdowns de São Paulo, o que aconteceria? Vocês já têm a resposta. Bom, falei em Bolsonaro, hoje fez 800 dias de governo, e ele está lá, né, forneceu 20 bilhões para vacina, auxílio de emergência deu 293 bilhões para 68 milhões de pessoas, quase isso, 115 bilhões para a saúde nos estados, 2,75 bilhões para 20 mil leitos de UTI, 345 milhões de proteção individual dos serviços de saúde, 35 mil ventiladores, 18 milhões de doses de vacina. Pois é. Agora deixa eu contar uma história para vocês. Eu acho que eu mencionei o outro dia que eu estava fazendo meu check-up anual, que não foi anual por causa da Covid, virou um check-up de 20 meses depois, algo assim. Terminou o check-up o outro dia e o clínico, cardiologista clínico que conduz tudo, meu amigo, grande médico, comentando comigo os resultados da tomografia com contraste do coração, artérias e tudo, né? Me disse o seguinte, olha, você está com uma válvula que está com um pouquinho de cálcio. Esse cálcio tira um pouquinho da flexibilidade da válvula, ela passa a ter alguma dificuldade para trabalhar. Não tem cura cientificamente, mas estamos usando a vitamina K2. Não está cientificamente comprovada, mas estamos usando, né, e está dando resultado. Vamos usar? Claro que vamos usar. Né? Esse assunto é incontroverso, não tem controvérsia sobre isso. O uso da vitamina K para isso, que eu acho que grande parte dos clínicos do coração estão usando isso. Né? E por que não tem controvérsia? Porque não foi politizado. Aí não tem controvérsia, pode usar a vitamina K2, não tem problema, não foi politizada, como a ivermectina. Né? Aí eu vejo, num grande jornal de São Paulo, a notícia de um homem de 36 anos de Natal, Gerdson Damasceno, o nome dele. E conta a história de que ele achou que fosse uma gripe,
e fez exame, fez teste, deu negativo, ficou esperando. Segundo o relato do primo dele, no 11º dia, ele começou a tomar ivermectina. E aí, depois disso, ele foi internado, foi para a UTI, foi entubado e morreu. Aí, o jornal mostra que a ivermectina não adianta nada. Isso é desinformação, isso é desonesto, isso é falta de ética. Porque a administração da ivermectina é nos primeiros dias. Quando a pessoa está sentindo o primeiro sintoma, e recém fez, não precisa nem fazer o teste, já começa a tomar, depois faz o teste e não pode perder tempo. No 10º dia, a pessoa já está entrando na fase 2, aí é outra medicação. Então, por favor, se informe com seu médico de confiança a respeito disso. Porque aí foi caso de, em vez de aproveitar e informar o certo, uma pessoa que estava desinformada acabou pagando com a vida, porque pensou que podia usar em qualquer fase, recebeu a informação errada também. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Siga a orientação do seu médico. E ao primeiro sintoma, procure o médico. Não espere em casa. Não espere em casa. Esse é o problema. Não se pode dar tempo a esse vírus, que é muito rápido para chegar no pulmão. E o tratamento inicial evita que ele replique, que ele se multiplique. É isso. Eu vejo isso todos os dias, eu estou contando porque eu vejo isso todos os dias, minha mulher tratando pacientes desse jeito. Bom, só para mostrar, as pessoas... Meu Deus, eu vejo o noticiário, somos os campeões em mortes, parece... É ato falho, porque a pessoa parece que está festejando morte, parece que era isso que estava querendo, para poder culpar o governo federal. Somos campeões de mortes. Aí eu vejo aqui, no último ano sem Covid, 2019, tivemos 1.262.289 mortes, segundo o Registro Civil. Dá uma média de 3.458 por dia. Nesse ano de Covid, a gente está com a média de 730 por dia. É muito alto, é muito alto. Mas não dá para a gente festejar a morte com manchetes, como se fosse uma vitória de alguém. Bom, e por último, eu queria mencionar aqui que o governador de São Paulo perdeu mais uma. Ele estava torcendo, ele queria tirar o Aécio Neves do partido. Propôs a expulsão do Aécio Neves numa reunião de cúpula lá em São Paulo do PSDB. E o Aécio agora está entrando como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, uma comissão muito importante. De Brasília, Alexandre Garcia.